Quantos aqui vieram com sede de ouvir a palavra do Eterno? Levante sua mão, amém? Para ouvirmos a palavra do Eterno, nós temos que ter sede, nós temos que ter vontade de ouvir, porque se não for assim, meus irmãos, as coisas do mundo, do dia a dia, tiram a nossa atenção. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Eterno, com a mente lá fora, preocupado com a ânsia do dia a dia. Mas hoje é dia de descansar a mente, hoje é dia de descansar o corpo e de pensar, se conectar nas coisas espirituais, porque há uma força espiritual muito forte no dia de hoje, que é o Shabat do Eterno de Israel. Só os espirituais conseguem perceber que há uma espiritualidade muito grande, muito forte no Shabat do Eterno. Dia de aprendizado, dia de estudo, dia de edificação espiritual. Hoje nós temos uma paraxá muito interessante. Nós estamos dando início ainda, ao livro de Gênesis, ao novo ciclo de estudo. Nós estamos na paraxá por título Hayei Sara, que tem a conotação a vida de Sara. Quantos aqui conhecem a história de Sara? Levante a mão. Quem foi Sara? Como que ela viveu? Como que ela morreu? Que cor era o véu que ela usava? Aí você está querendo demais. Hein? Diz Abraão que era marrom. Eu acredito também que era algo meio amarelado, igual a talite, assim, ó. Mas a vida de Sara traz para nós, principalmente para as mulheres, um aprendizado muito grande, porque Sara foi tomado como exemplo até mais adiante com os apóstolos. No tempo dos apóstolos, no tempo de Yeshua, as mulheres daquele tempo já não eram mais como as mulheres mais antigas, e as mulheres desse século não são mais iguais às mulheres do século passado. Nós estamos falando aqui de milênios atrás. O conceito, a forma cultural, a forma de se viver, a forma de se vestir, a forma de respeitar o marido, a forma de se apresentar era totalmente diferente esse mundo, desse mundo que nós estamos vivendo. Os princípios, os valores eram outros. Hoje os valores estão invertidos. Então, pela história de Sara, nós podemos aprender algumas coisas e colocar em prática. Amém? Porque as histórias dos patriarcas existem nas escrituras, não somente para nós lermos como uma história antiga, mas aqui está um testemunho. Amém? Essa história está registrada para que você tire algum proveito. E eu tenho uma coisa para te dizer: se você não tirar algum aprendizado com essas histórias, para você elas são inúteis. Amém? Temos que aprender a pegar as coisas escritas na antiguidade e aplicar para o tempo moderno. Para isso o Eterno deixou escrito essas mensagens. Bom, no capítulo 23, eu convido os irmãos a abrirem em Gênesis, capítulo 23, a partir do verso 1. Aqui começa a retratar como a Sara acabou os seus dias na face da terra. Aqui vem retratar o final da vida de Sara. Amém? Porque muitas vezes a morte chega para um, mas é um recomeço para outro. Amém? Muitas vezes nós não conseguimos concordar com a morte de um ente querido. Nós não conseguimos nos conformar com a partida de uma pessoa que nós amamos muito. Mas, ao mesmo tempo, a partida desta pessoa serve para um novo propósito para a nossa vida. Amém? Gabriel. Serve para um novo recomeço. Então nós estamos aqui no versículo 23, a partir do verso 1. E foi a vida de Sara
127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Está aqui o propósito da paraxá, na expressão vida, né? A expressão Raim. Por isso o nome dessa paraxá, Raiei Sará. A expressão em hebraico Raiei vem a vida, né? De Sara. A expressão Raim quer dizer vida. Por isso está escrito ali no Aron Nakodes Et Raim, né? Ou seja, árvore da vida. O Eterno, ele tem a vida para mim, ele tem a vida para você. Mas ele nos deu um livre-arbítrio, e lançar mão do livre-arbítrio é desejar a morte. O livre-arbítrio é você estar fora da vontade do Eterno. Porque se você aceita o plano que ele traçou de vida para você, o script de vida para você, você tem que lançar mão do seu livre-arbítrio. Mas se você não lançar mão do seu livre-arbítrio, você vai sempre querer caminhar contrário à vontade do Eterno. Portanto, eu costumo falar e poucas pessoas conseguem compreender. Eu lancei mão do meu livre-arbítrio quando eu aceitei Yeshua HaMashiach. Porque agora eu posso dizer, não viva eu, ou seja, a minha vontade, mas o Mashiach viva em mim. O que isso representa? Você agora falou, pai, eu sei que o Senhor, o Hashem, me deu livre-arbítrio, mas eu não quero, eu quero lançar fora o meu livre-arbítrio para viver a tua vontade. Agora nós somos enviados a lugares que nós não queríamos ir, nós padecemos coisas que não queríamos padecer, mas tudo por amor a Hashem e a Yeshua HaMashiach. Aí as aflições do mundo começam as tempestades, as tribulações, as provas, mas nós passamos por elas, por todas elas, com a cabeça erguida, porque nós lançamos mão do nosso livre-arbítrio para viver a vontade de Hashem. Nós estamos falando da história de um homem chamado Abraham, conhecido comumente como Abraão. Nós estamos lendo e ouvindo a história de um homem que lançou mão do seu livre-arbítrio, não quis o seu livre-arbítrio. Saiba que o livre-arbítrio perece quando você aceita o Eterno, porque é irreversível. Maldito aquele que lança a mão do arado e olha para trás, volta ao estado anterior. Maldito aquele que aceita a mensagem, mas amanhã as tribulações do dia a dia conseguem tirá-lo da presença do Eterno. Nós estamos falando da história de um homem que largou toda a sua parentela, largou o pai, largou mãe, largou a avó, bisavô, não sei quem estava vivo, mas ele largou de fato os seus parentes, seus irmãos, seus primos, os seus tios, os seus sobrinhos, largou mão da sua casa, de viver numa cidade que era uma metrópole, para ir embora, ir em rumo a uma terra que ele não sabia nem sequer para que lado ficava. O Eterno falou uma coisa com Abraão: vá, Abraão, e eu te mostrarei a terra que lhe será dado, que tu herdarás. Vá. Então Abraão, quando saiu, ele saiu sem paradeiro. Mas uma coisa ele tinha, uma convicção: ele teve um encontro pessoal com o Eterno. Se você teve um encontro pessoal com o Eterno, não importa, você pode até não saber para que lado você está andando, mas você tem uma convicção que o Eterno está contigo, ele jamais te abandonará. Amém? Aqueles que não tiveram um encontro pessoal com o Eterno não conseguem se firmar, porque nós temos que ter experiência. Nós temos que ter experiência, porque todos os grandes homens da Torá e da Bíblia subsistiram mediante, não que ouviram falar de outros, porque tiveram experiências próprias. Se o Eterno falou com Abraão, não precisaria falar com Isaac e Jacó e Jacob. Por que o Eterno falou com eles também?
Porque o homem, ele necessita de ter experiência com o seu Criador. Ele pode até ouvir falar, mas ele tem que ter experiência. Aí você começa não somente a adorar o Elohim de Abraão, Isaac e Jacob. Você não começa a adorar somente o Elohim dos patriarcas, mas você passa a adorar o seu Elohim também. Porque Elohim só foi chamado Elohim de Abraão, porque Abraão teve experiência com ele. Amém? Nós vamos ver nessa paraxá o servo de Abraão, Eliezer, ele orando ao Elohim de Abraão. Por que Eliezer orava ao Elohim de Abraão? Porque Eliezer não tinha ainda experiência com o Eterno. Então tem que orar pelo Elohim dos outros. Mas quando você tiver experiência com o Eterno, você vai orar para o seu Elohim, que por boa vontade é o próprio Elohim de Abraão, Isaac e Jacob. Amém? Baruch Hashem. Estão conseguindo entender? É uma paraxá para que você tenha experiência. Busque experiência com o Eterno. Há pessoas que têm convicções que o Eterno falou com ele, que o Eterno direcionou. Há pessoas que andam, só dão um passo mediante a vontade do Eterno. Há pessoas que conseguem caminhar por ouvir a voz do Eterno. Há pessoas que não caminham segundo as suas vontades. Aí essas pessoas lançam mão do seu livre-arbítrio. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí começa a se dar mal, começa a quebrar a cara. Mas as pessoas que têm experiência com o Eterno ouvem a voz do Eterno e andam. O povo de Israel não dava um passo enquanto estava no deserto, se o Eterno não mandasse. O povo de Israel era direcionado por uma nuvem. Essa nuvem direcionava o povo durante o dia, mas à noite havia uma coluna de fogo para que o povo pudesse andar à noite. E a palavra nos diz que quando esta nuvem ela pousava, o povo de Israel parava e ali instalava os seus acampamentos, enquanto aquela nuvem, que era a bússola do povo de Israel, estava acampado junto com o povo não dava um passo. Mas quando esta nuvem alçava, o povo ajuntava suas tendas e começava a marchar em direção em que esta nuvem apontava. O que eu estou querendo dizer? É que esta nuvem, certa feita, ficou 2 anos parada sobre este acampamento. E o povo de Israel ficou 2 anos acampado na beira do Monte Horebe, sem dar um passo adiante. Irmãos, chega momento na sua vida que Hashem fala: diga o povo que marche. Mas há momento em nossa vida que o Eterno fala: para, não se mova, fica onde você está. E o povo ficou praticamente 2 anos aprendendo a Torá do Eterno, para depois marchar, para marchar capacitado, para marchar qualificado. Então o Eterno primeiro ele te chama sem qualificação. Hoje talvez você está sendo chamado sem qualificação, como Abraão e Sara foram chamados. Eles não estavam qualificados quando foram chamados. O povo de Israel, quando saiu do Egito, não estavam qualificados quando eles foram chamados. Mas o Eterno, primeiramente, Ele quer te chamar, e Ele te chama pelo teu nome, porque Ele te conhece muito bem. O Eterno, Ele te chama. Depois vai existir um outro processo na sua vida, uma qualificação. E aonde que acontece a qualificação? Acontece nas grandes cidades, acontece no aconchego do lar, acontece enquanto você está deitado no seu sofá assistindo seu DVD, sua televisão. Não há qualificação dessa forma. A qualificação existe em meio ao deserto. É no deserto que o Eterno te qualifica.
É na provação você se alista na escola do Eterno, porque no deserto Ele te faz pessoas melhor, Ele nos faz pessoas melhores. Amém? Estão pegando a palavra? Aonde Abraão foi qualificado? Foi no meio da sua parentela? Não. Foi na terra, andando de cidade em cidade. Diz a palavra que é na cidade que Abraão parava, ele prosperava. Para o homem carnal, o homem que só pensa em ganhos, talvez estava bom demais, mas de repente o Eterno: não é esta terra, não é essa cidade. Você é andarilho, você está transitoriamente passando por esses lugares. Levanta as tuas tendas e marcha. Abraão marchava junto com muitas pessoas que eram seus servos. Talvez você possa falar: não, no meu trabalho, na minha profissão está bom demais. Talvez o Eterno está falando: olha, não é aqui o seu paradeiro, levante a tua tenda e marche. Aonde Jacó recebeu as maiores provações? Foi no deserto, foi caminhando pelas estradas, tendo sonhos e revelações. Aonde o povo de Israel foi preparado para alcançar Canaã? 40 anos no deserto. Então o deserto, meus irmãos, serve como um estágio na sua vida. Ei, mas eu tenho uma boa notícia: ele não é eterno. A tua provação não é eterna. É um período, é um momento, é um estágio. Saiba que depois desta caminhada sobre muitas aflições, vem Canaã para você. Vem a terra que mana leite e mel, vem a prosperidade, vem as bênçãos do Eterno. Se tão somente você passar por essa provação de cabeça erguida, não envergonhando o nome do Eterno a qual você conheceu. O segredo é passar pela provação honrando o nome do Eterno, não envergonhando o Eterno. Você tem que se colocar na posição de Caleb e Yehoshua, de homens preparados, capacitados, que guardaram a sua fé. Amém? Então assim é a vida desse grande patriarca. E até na morte da sua mulher ele agiu de forma digna. A palavra nos diz que Abraão, quando Sara morreu aos 127 anos, cheio de dias, e Abraão estava lá em Hebron. Hebron é um dos nomes dado também a Jerusalém. Ali aqueles ermos a qual fazem parte do povo de Israel. Não é exatamente Jerusalém, mas é Israel. Amém? Hebron. E Abraão chega finalmente nesta terra. Ele ainda se sente um peregrino no meio daquele povo, entre os hititas, os heteus. Algumas traduções trazem heteus, vem de Het, né? Os descendentes de Het são os heteus. É uma das 7 nações que habitavam Canaã, que povoavam Canaã. E Abraão finalmente chega na terra a qual o Eterno diria que lhe mostraria, e realmente mostrou. Abraão estava ali e a sua esposa morre. Ele estava no meio daquele povo gentil, aquele povo de certa forma muito pagão, e Abraão ele tem uma preocupação, porque na cultura antiga, nos conceitos antigos, enterrar um morto com dignidade era sinal de grande respeito e reverência por aquela pessoa. No mundo antigo, as pessoas de bem não eram enterradas de qualquer forma. No mundo antigo, as pessoas de bem eram enterradas com certas honrarias. Porém, as pessoas amaldiçoadas pelo Eterno, quem se lembra aqui de Jezebel? A prostituta. Como ela foi morta? Ela foi precipitada, né? Ela caiu, se espatifou-se no chão. E ali o que aconteceu com Jezebel? Vieram os cachorros, cães, e a comeu, né? E o que aconteceu? Só ficou as unhas e as partes onde havia pinturas sobre esta meretriz, porque o Eterno fez com que o seu sangue fosse lambido pelos cães.
Quando a pessoa não era enterrada, era sinal de maldição. Mas quando as pessoas eram enterradas, era sinal de respeito. Então Abraão aqui tem uma grande preocupação. Aonde eu vou enterrar a minha morta? E ele chega, ele lança olha, vocês podem me dar uma sepultura, eu pago. Abraão era um homem muito rico nessa circunstância. Eu pago o preço que for. Alguns pregadores erram nessa passagem por não conhecer, adentrar dentro da cultura de Israel. O que acontecia na antiguidade? Até hoje isso se repete lá para o povo semita, né? O povo do Oriente Médio. Quando as pessoas vão negociar, é costume lá no Oriente Médio, hoje ainda dentre os árabes, isso é muito comum, a pessoa dizer a uma pessoa: eu não te cobrarei nada, para a pessoa insistir e pedir o preço. Isso é uma forma de diálogo comercial. A pessoa vai e pede dar o preço. Já que você insiste, eu vou. Acontece um pouco aqui também, não é? A pessoa não quer falar o valor, aí está meio sem graça. A pessoa, não, pode falar, não, o valor é isso, mas não se preocupa não. Quando você fala o valor é porque você já quer receber. Então, aqui, Efron era um homem que tinha uma sepultura que agradou a Abraão. E o nome dessa sepultura é Macpela, no hebraico. Macpela no hebraico quer dizer duplo. Então dá para nós entendermos pelo nome dessa sepultura, que ficava no fim da rua, que era uma sepultura grande, dupla, com 2 lugares. O que Abraão estava prevendo quando escolheu exatamente a sepultura de Macpela, que em hebraico quer dizer duplo? Eu vou enterrar Sara, mas depois, quando eu morrer, vai ter um lugar para mim ser enterrado junto com a minha morta. Abraão já escolheu uma sepultura grande porque ele previa, quando ele morresse, ele queria ser enterrado junto com Sara. Então ele compra essa sepultura chamada Macpela, mas na hora da negociação Efron falou: olha, que isso, eu não vou te cobrar, você é príncipe de Elohim entre nós. Olha o que o pagão falou: você é príncipe de Elohim no meio de nós. Então o ímpio, ele tem que olhar para você lá no seu trabalho, seja onde for, entender que você é luz do eterno lá no meio deles. Os teus testemunhos, as tuas ações, os teus atos tem que profetizar isso, que você é príncipe de Elohim no meio dos ímpios. E o ímpio falou assim: o que seria isso entre mim e ti? Você é príncipe do eterno. Abraão, mesmo assim, me diga o valor. Que isso? É 400 ciclos. Mas o que é isso entre mim e ti? Quando ele falou 400 ciclos, não é porque ele não queria receber, era uma forma de negociação no mundo antigo. Tanto que Abraão se inclina no meio do povo e diz assim: olha, diante de todos eu firmo o negócio contigo. No Oriente Médio há um costume de pedir-se o dobro do valor para o que o comprador oferecer a metade. O que deveria ter acontecido ali era Efron pedir 400 ciclos para Abraão oferecer 200 e comprar. Mas Abraão diz: olha, aos olhos de todo o povo eu te pago os 400 ciclos. Shelikim, né? Shekelim no hebraico. Eu te pago os 400 ciclos. Então Abraão faz diante dos olhos de todos. Ou seja, aí tem um mistério. A primeira vez que um pedaço da terra de Israel foi entregue a Abraão, não foi sem preço. Podemos dizer que se o povo de Israel vem de Abraão, e Abraão, ele é o homem da promessa, que aquela terra seria dada a ele, então toda a herdade de Israel começou com uma sepultura. Começou pelo preço de 400 ciclos de prata. O que eu quero dizer? Olha como o Eterno trabalha na nossa vida. O primeiro território que Abraão adquiriu em Canaã foi uma sepultura. E toda a promessa daquela terra veio pelo preço de uma sepultura. Irmãos, o que eu quero dizer?
toda a vida eterna, toda a nova Jerusalém, todo o Israel, a promessa do Israel eterno, vem através da morte de um homem, Yeshua HaMashiach. Vem pelo preço da morte de Yeshua. A sua vida eterna só faz sentido porque um homem morreu e foi enterrado. E toda a herdade de Israel veio através de uma sepultura adquirida por Abraão. O que é a morte para uns é um novo começo para muitos. Amém? Baruch Hashem. Então a nossa vitória está onde? Na sepultura. Porque bem-aventurados e santos que tiverem parte na primeira, e bem-aventurado aqueles que desde já morrem no Senhor. Amém? Os que morreram no Senhor foram as pessoas que abriram mão do livre-arbítrio e desejaram seguir o plano. O Eterno, ele te dá uma folha. O Eterno te dá uma folha, que é o seu script de vida. Num lado está escrito tudo aquilo que você deverá passar, as suas provações. Aqui está escrito as suas bênçãos, tudo que você tem que passar, os caminhos, as escolhas que você deve fazer. Mas atrás, a folha é branca. Por que um lado é escrito e um lado é em branco? Porque você tem um livre-arbítrio. Eu posso escolher a folha escrita. Eu posso escolher a Torá de Hashem e matar o meu livre-arbítrio e seguir o que o Eterno me ensina e manda que eu faça. As escolhas que eu devo fazer está escrito aqui. Mas eu posso também fechar esse livro e falar: não quero seguir o que o Eterno me instrui, eu quero seguir o que eu penso. Aí esta folha branca com o seu script de vida, você começa a escrever. Só que eu tenho uma coisa a te dizer: aqui embaixo muitos não conseguem nem chegar. Muitos começam a escrever a sua própria história e a sua vida ali é ceifada, a sua vida é abreviada, porque ele decidiu seguir, fazer a sua própria história. Mas os eleitos do Eterno devem escolher seguir aquilo que o Eterno determinou. E muitas vezes o que o Eterno determina para você dói, machuca, mas é para o seu bem. Quando a minha mãe me corrigia, felizmente não tinha essas leis de hoje, que hoje uma mãe se dá um tapa na bunda de uma criança, ela pode ser presa, porque hoje é o governo que educa o seu filho, não é você mais. É as autoridades constituídas que têm hoje a legalidade de educar o seu filho. O pai não pode mais. O governo, a nova ordem mundial está tirando isso tudo de nós. Mas no meu tempo não tinha isso. E minha mãe já me cortou na vara, na mangueirinha de chuveiro. Eu não aconselho nenhuma mãe fazer isso, porque ela já me deixou cada lapa. Quando ela pegava o cinto eu não ligava muito não, mas quando ela pegava a mangueirinha do chuveiro ou a vara de goiaba, meu amigo, eu já sentia toda a dor antecipada. Porque aquilo doía até na nefesh. Pode falar, olha. Pois é, tirando as vezes que eu apanhei inocentemente por causa dos erros do meu irmão, mas todas as outras vezes eu agradeço a minha mãe, eu agradeço a correção que eu tive, porque hoje eu sou honesto, hoje eu sou uma pessoa que, se eu devo, eu pago, eu tenho um compromisso com as coisas do bem. Então, eu sei que toda aquela dor que eu senti foi para o meu bem. Na hora eu não conseguia entender, eu ficava revoltado.
revoltado mesmo. Hoje eu agradeço. Assim é o Eterno agindo na sua vida. Hoje você pode estar revoltado, mas amanhã você vai agradecer, porque é para o seu bem, porque o Eterno corrige todos quanto Ele ama. Amém? Baruch Hashem. Mas vamos lá, segmento. Versículo 24, verso 1. Adam quer fazer uma pergunta. Isso é um pouco complexo e eu não vou poder assim explicar toda aquela parábola, mas o seio de Abraão na parábola não é um lugar chamado, não é um território que se chama seio de Abraão. Na parábola, o seio de Abraão é o peito de Abraão mesmo, porque diz assim: e ele inclinado se encostava no seio de Abraão. Então na parábola é como se o mendigo, né, que tivesse salvado, tivesse assim, ó, dormindo, porque Abraão é o pai dele, é o pai de todos nós, né? Não é de forma alguma, pode ler a parábola, não é de forma alguma um território que eles chamam de seio de Abraão. Isso é uma conclusão errônea das Escrituras. Capítulo 24, verso 1, vai falar da preocupação de Abraão de adquirir uma esposa para o seu filho. Abraão, que já estava bem adiantado em idade, já estava próximo da sua morte. Abraão chama o seu servo Eliezer. Eliezer vem até Abraão, na tenda de Abraão. Abraão faz Eliezer fazer um juramento: põe a tua mão debaixo da minha coxa, né? Põe a sua mão debaixo da minha coxa e faz um juramento diante do Eterno. Essa expressão no hebraico para coxa é iarer. Iarer no hebraico é coxa, mas poderia ser traduzido como virilidade masculina. Então, quando o homem mandava se jurar com a mão debaixo da coxa, está representando toda a virilidade masculina. Então se colocava a mão debaixo da coxa, isso no antigo, tá, gente? E fazia ali um juramento, se enlaçando em juramento, se obrigando, né, fazendo um voto de obrigação por ter feito esse juramento. Quando se jurou com a mão debaixo da coxa de Abraão, aquele servo estava jurando pela posteridade bendita do Senhor, né? Pelo próprio Mashiach que viria, por toda a descendência que viria de Abraão. Abraão mandou ele jurar pela sua semente. Amém, Baruch Hashem. Então, nós temos aqui esse servo Eliezer. Irmãos, o Eliezer, ele passa como coadjuvante nessa história, mas se você prestar atenção, Eliezer era um homem que hoje é raro se encontrar. Eliezer era um homem que, se Isaac não tivesse nascido na velhice de Abraão, Eliezer era o homem que herdaria toda a fortuna de Abraão, e Abraão era um homem muito rico, mas muito rico mesmo na antiguidade. Eliezer era o servo principal, era o mais antigo servo de Abraão, e esse homem, ele era fiel a Abraão. Abraão tinha confiança nesse homem. E isso, ele era um servo mesmo, um escravo de Abraão, mas Abraão tinha confiança total neste homem, e Abraão, ele orou ao Eterno dizendo que passaria, como ele não tinha um filho primogênito, ele passaria toda a sua riqueza para este homem. E o Eterno falou: não, a sua riqueza será dada a um homem que sairá de ti. E Abraão, na velhice, teve um filho. Esse filho aqui já estava praticamente com 40 anos de idade. Abraão já estava muito velho, quase herdando a sua morte. E chama esse servo e faz um juramento. Manda esse servo jurar. E Abraão tinha uma outra preocupação. Olha, faz um juramento. Jurar, a expressão é shivuá. Shivuá, faz um juramento. Faz uma obrigação comigo que você irá até a minha parentela. Lembra que Abraão foi tirado do meio da sua parentela e andou por muitas cidades até chegar em Canaã. Abraão agora pede para Eliezer ir até Canaã, até Ur dos caldeus, né? Até o lugar onde ele vivia, e
dali tirar uma parente para se casar com seu filho. Veja a importância do matrimônio na antiguidade, meus irmãos. Veja a preocupação de Abraão de não dar ao seu filho uma mulher gentia, uma mulher que não tinha o princípio da verdadeira adoração. Olha a preocupação de Abraão. A única preocupação que ele teve na sua morte é de não misturar as espécies. E quantas vezes aqui dentro da nossa comunidade a gente vê adolescentes querendo se envolver com pessoas que não têm a nossa fé, que não sabem esperar no Senhor. Porque a palavra diz que nós seremos um só povo, com uma só fé, uma só carne, não é isso? Uma só fé. Como nós podemos ser uma só fé se os adolescentes daqui se relacionar com pessoas lá de fora que adoram uma trindade, que adoram vários deuses, e você adora o verdadeiro e o único Elohim? Ah, mas eu olho para o lado, eu não vejo ninguém interessante. Espera no Senhor. Espera no Senhor, aprenda a esperar no Senhor. Lembra? Você pode escrever a sua história, pegar o lado em branco e escrever a sua história. Você vai sentir muita dor por isso. E você pode aceitar, olha aqui na frente, a história que o Eterno escreveu. Você pode escrever a sua própria história. Atrás a folha está em branco. A folha do papel da sua vida está em branco. Lembra daquilo que eu falei? Então nós temos que ser uma só carne, ter uma só fé. Então Abraão manda que se vá e que se escolha. Aí Eliezer, no versículo posterior, diz assim: mas se ela não quiser vir, eu posso levar o seu filho lá, Abraão? De forma nenhuma. Se ela não quiser vir, pode deixá-la. Pode deixar. Eu te isento da sua obrigação de juramento, mas não leve o meu filho para lá. Uma outra preocupação de Abraão. Sabe o que é? Uma era de o seu filho casar com uma mulher gentia. Outra era de Isaac voltar e se misturar com aquela parentela e não mais voltar para a terra da promessa. Abraão era um grande sacerdote. Ele visualizava o longe. Ele visualizava na frente. Ele tinha promessas. E Abraão sabia que essas promessas só podiam ser cumpridas na terra de Canaã. Pode falar Hanok, depois o Hillel. Verdade, quis escrever sua própria história, né? Pode falar, o Hillel. Lembra também da paraxá passada que Hanok ministrou em Sodoma e Gomorra, onde o Abraão vai conversando com o próprio anjo, que ele identifica como o Senhor, o Eterno, e ele vai conversando com esse anjo, e esse anjo faz muitas promessas para Abraão. Então Abraão tinha convicção. Lembra que eu falei no começo da paraxá? É preciso termos um encontro pessoal com o Criador. Se você não teve, busca, que o Eterno se revelará a você. Aqui no verso 7 diz assim, vamos ler o 24, verso 7. Olha Abraão dando instrução para o seu servo. Abraão tinha tanta certeza das promessas do Senhor que ele diz assim: o Eterno Elohim dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o teu filho. Olha a promessa. Lembra lá de Bereshit, Gênesis? O Eterno falou: aquele que comer da
da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. A Satã pega a mesma frase, não muda a frase toda, ele torce um pouquinho da frase, fala assim, não, ele não disse assim, ele disse que certamente, que poderia tomar, certamente não morrerás. Ele trocou o quem, né, pelo lo, né, o lo pelo quem, o quem pelo lo, ou seja, o sim pelo não. O sim pelo não. Mas a frase ele preservou, a frase bem parecida. Por quê? Por que isso? Porque Satã, ele não quer mudar, ele não quer trocar as escrituras, ele quer só alterar, adulterar. Ele não quer refazer tudo, ele quer só modificar um pouquinho, porque meia verdade é uma mentira completa. Então, semeou o joio no meio do trigo, né? Verdade. Olha só. Então, lembra lá, Abraão sabia que ele sabia que para que a promessa fosse cumprida, ele deveria seguir a risca. E ele disse no verso 7. Ele disse no verso 7: o eterno Elohim dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo: olha o que o eterno falou, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher para de lá para o seu filho. Ou seja, essa terra é este lugar que eu dou, é este lugar, né? É este lugar que eu vos prometo, e de lá enviarei o meu anjo para de lá tomar mulher da tua parentela. Ou seja, se o Eterno falou que enviaria um anjo lá para trazer a mulher, era porque não era para Isaac ir. E quando o servo Eliezer pergunta: mas se ela não quiser vir, eu posso levar o teu filho? De forma nenhuma, porque o Eterno me falou, me jurou que enviaria o teu anjo para de lá trazer uma esposa para o teu filho. Anjo no hebraico é melach, ou melach, né? Melach. Esse melach vem da conotação do hebraico de mensageiros, principalmente enviado a negócios. Ou seja, Eliezer parte com 10 camelos, com alguns servos de Abraão, e ele tinha cuidado de toda a fortuna de Abraão, mas era um homem honesto, sincero. E ele chega lá. Quando ele chega no local, ele faz uma oração, o que mostra que o servo de Abraão era temente a Elohim. E ele faz uma oração. Ele pede, sabe o que? Ele pede Hesed, porque as palavras mencionadas aqui na sua oração: Senhor, eu peço que o Senhor tenha favor, tenha misericórdia, tenha piedade, tenha bondade para com meu senhor Abraão, e possa me orientar para que eu descubra quem é a verdadeira escolhida para Isaac, porque até aqui o Hashem, o Eterno, me guiou no caminho da verdade. Olha o que o servo falou, que coisa bonita. Então ele falou em seu coração, isso quer dizer que ele não chegou nem a proferir. Ele fez uma oração em pensamento e disse assim: olha, estou parado perto da fonte, a mulher que vier, e que de todas as mulheres eu pedir água para beber, e ela disser assim: toma e dê também aos teus camelos. Eram muitos camelos, 10 camelos, e vocês sabem que quando o camelo bebe água, não é pouca água. O camelo ele não bebe água todos os dias, né? Mas quando bebe, é uma caixa d'água dessa. Então, ele tinha 10 camelos, e ele fez essa oração: a mulher que disser, toma também que eu darei de beber aos teus camelos, esta é a escolhida. Veja que Eliezer era um homem temente ao Eterno. Aí o que acontece? Ele acabou de fazer essa oração em pensamento, vem Rivka. Rivka é conhecido na Bíblia como Rebeca. Rivka quer dizer a graciosa, a bela, a bonita, né? Se você quiser colocar o nome de sua filha de Rivka, é um nome que quer dizer a bela, a bonita, a graciosa. E realmente essa mulher era muito bonita, encantadora. A encantadora, melhor traduzida. E ela veio ao encontro de Eliezer. Eliezer pede a ela água, ela desce o cântaro, dá a ele e diz: espera que eu irei buscar a água e tirarei para dar aos seus camelos. Este homem cai com os rostos em terra, se prostra e ora e agradece ao Eterno por ter
conduzido no caminho da verdade. Olha só, e ela dá de beber, ele conta a história a ela, ele dá um pendente a ela, ele começa a dar joias a ela, que é o dote. Não se casava sem pagar um dote. Então no conceito judaico, o casamento é visto como um negócio. Então ele deu os pendentes a ela, as dracmas que se davam, né? E ela foi e encontrou Labão. Quando Labão a viu com o seu tio, né? Quando Labão a viu ela com os pendentes e também com este homem, logo convidou esse homem para entrar, deu de beber de novo, né? Pasto para os camelos, trouxe água para lavar os pés desses homens. Esses homens contou como o Eterno tinha engrandecido, enriquecido Abraão, e como Abraão tinha feito ele jurar. E ele falou da sua oração. O Eterno escolheu a Rívka, e era realmente parente. Labão disse: olha, visto que o Eterno está nesse negócio, eu não posso te falar nem bem nem mal. Tome a ela como a esposa de Yitzhak. E este homem pagou o dote, e eles beberam, festejaram. No outro dia ele partiu. Eles: não, espera que ela fique ao menos uns 10 dias. Não me atrase, porque o Hashem tem me prosperado no meu caminho. E esse homem agradeceu o Eterno, orou mais uma vez e partiu de volta. Quando estava chegando num lugar chamado Lahai Roi, a palavra diz que Isaac estava vindo de um lugar chamado Lahai Roi, e estava saindo ao campo à tarde, ao pôr do sol, para orar. E ele estava meditando ao Eterno. De longe, Rívka vindo montada, né, naqueles camelos, vendo aquele homem, perguntou: quem é aquele homem, aquele senhor que vem ao meu encontro? Ele é o teu senhor. A palavra diz que ela desceu, ela desmontou e cobriu imediatamente a sua cabeça, porque ela, a partir daquele momento, era mulher casada. Então, por isso essa comunidade preserva o véu, né? Porque é a forma de você dizer que você é submissa ao seu marido. Então, toda a prosperidade do casamento só pode existir mediante a submissão da esposa perante o seu marido. Sem essa submissão é impossível um casamento prosperar. Então o véu é o primeiro sinal de que a mulher, ela é submissa ao seu marido. Amém? Esta é a conotação do véu. Que ela respeita o seu marido, né? Que ela obedece o seu marido. Por sua vez, o seu marido deve amar a sua esposa, porque justamente ela lhe é obediente e submissa. A palavra não nos diz a palavra não manda a mulher a amar o marido. Vocês sabiam disso? Mulheres, sejam obedientes, submissas aos vossos maridos. Não manda a mulher amar, manda a mulher obedecer. Mas aos homens, não manda obedecer a sua mulher, manda amar. Olha que lindo. Vós, maridos, amai as vossas esposas. O Eterno quer que nós, como homens, amemos as nossas mulheres. E amar é algo muito gostoso, né? Mas manda as mulheres obedecer o seu marido, porque se a mulher obedece o marido ama a mulher. Nenhum marido ama a mulher desobediente, a mulher desordeira, a mulher rixosa. A palavra diz em Provérbios que como uma casa que tem goteira, que tine sem parar, assim é a mulher rixosa no lar. Ou seja, imagina, você está querendo dormir e está lá, pic, pim, pim, aquela goteira que não cessa. Assim é a mulher rixosa, segundo o provérbio. Irrita. Ela bate na mesma tecla toda hora. Ela fala sobre a mesma coisa. Ela repete. Ela fala de novo. Ela continua a falar. Então, é difícil amar a mulher rixosa, né? A mulher de ira. A palavra diz que é melhor o bocado seco. O bocado seco, um pedaço de pão
seco, sem nenhum cafezinho para você tomar, onde há paz, do que a casa onde tem o boi cevado e há contendas. Melhor é a casa do pobre. A palavra também fala do prato de legumes do que o prato cheio de carne, onde há briga e inveja. Então, é melhor comer um pão seco, em paz, com seu cônjuge, do que o prato ornamentado de comidas e pessoas que não dão valor àquilo que o Eterno deu. Tem pessoa que não tem paz nem para comer, né? Se isso está acontecendo com você, ora o Eterno para mudar a sua sorte. Alguém tinha levantado a mão, André, né? Verdade, Baruch Hashem. Então, irmãos, para encerrar, o encontro de Yitzhak vem de um lugar chamado Lahai Roi, e eu não disse o que significa esse lugar no hebraico. Rahai vem de Raim, vem de vida, aquele que vive e vê. Então a palavra diz que Yitzhak vem de um lugar chamado aquele que vive e vê, e vai ao encontro da sua noiva chamada Rivka, que em língua hebraica quer dizer a encantadora, a ornamentada, a ataviada, a pura virgem, porque ela de fato era pura e virgem. Então preste atenção, o encontro de Yitzhak com Rivka protagoniza o encontro de Yeshua com a sua amada igreja. A igreja, a Kehilá, tem que estar como Rivka, pura, virgem, ou seja, inviolada, ataviada, porque ela veio bonita. O nosso atavio é o quê? As boas ações, as boas obras. Então nós, como Rivkas, temos que estar indo ao encontro a Yeshua como aquele lá pura, virgem e com um véu sobre a nossa cabeça, no sentido de submissão ao nosso marido, né? Yeshua, que casa conosco através de seu pai. Agora, Yeshua, assim como Yitzhak quer dizer riso. Yeshua é a própria felicidade nossa, é o nosso riso, é o nosso gozo. Assim como Yitzhak saiu do lugar chamado Lahai Roi, aquele que vive e tudo vê, Yeshua também sairá daquele que vive e tudo vê, e encontrar-se-á com a tua amada igreja, não sem um dote pago, porque foi comprado com seu próprio sangue, amém? Assim como Eliezer foi o anjo que o Eterno enviou perante a face de Abraão para adquirir uma esposa para o seu filho Yitzhak, assim também Elohim enviou o seu anjo Yohanan, conhecido como João Batista, para preparar a noiva para fazer esse encontro com Yeshua, assim como Eliezer fez o encontro de Yitzhak e Rivka, amém? Que nós peguemos o exemplo de Yitzhak, Isaac, o exemplo de Rivka como uma mulher, né, submissa ao seu Senhor. E para encerrar definitivamente, a palavra diz que Yitzhak estava com uma grande tristeza, uma angústia muito grande pela morte de sua mãe. Pega a Rivka, leva para a tenda da sua mãe e ali coabita com ela, e a partir dali o amor que Rivka dava a ele, né, porque está escrito, né, que tem que haver união, tem que haver amor, tem que haver respeito. E ele foi consolado pela morte da sua mãe. Então veja bem, o papel da mulher no lar. O papel da mulher no lar tem capacidade da mulher verdadeira, que verdadeiramente respeita o seu marido, serve até para consolar a morte de uma mãe. Então não é pouca coisa o papel da mulher no lar. O problema que nós estamos vivendo hoje no inverso de valores, onde a mulher não aceita o seu papel, acha vergonhoso o seu papel, acha indigno o seu papel, mas pelo contrário, pelas escrituras, o seu papel é digno. E a palavra diz para nós, maridos, tratarmos nossas mulheres como um vaso mais frágil. Se eu pego algo frágil, eu pego com cuidado.
Então os maridos não devem de forma alguma tratar suas mulheres com estupidez, com ignorância. Soberania não é arrogância, tá? Autoridade não é arrogância. Autoridade não é isso, tá? Não é ignorância, tá? Porque se o homem ele faz ignorância é porque ele é fraco, porque a ignorância são sintomas de fraqueza. Tá bom, gente? Baruch Hashem, que o Eterno possa ter agariado, né? E agregado também mais força a vocês de seguir este caminho Vaderer de Hashem.